Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Davidson Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo e mestre em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia e também sou criador da Solo Fest, onde desenvolvo um trabalho de divulgação científica. Eu espero muito que vocês gostem da entrevista, fechado? Pessoal, boa noite. Estamos aqui de novo com o quadro Entrevistando o Mundo Agro e hoje com o Davidson Rodrigues da Silva, ele que é engenheiro agrônomo como formação, mestre em fertilidade do solo. Vamos falar um pouco aí da vida dele, tirar algumas dúvidas. Hoje temos também perguntinhas dos internautas, pessoas que seguem lá a página No Mundo, tá? Notícias do Mundo Agro. E vamos estar aqui tirando nossas dúvidas como meros estudantes. Oi, Davidson, tudo bem? Oi Letícia, tudo bem? Pode nos contar um pouco da sua trajetória? Então Letícia, como você me apresentou, meu nome é Davidson, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e da linha de pesquisas de manejo e conservação do solo. Eu recentemente trabalhei após sair da universidade. Tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura municipal da minha cidade, na Secretaria de Agricultura. Trabalhei durante um ano e atualmente eu tenho me dedicado exclusivamente a uma pequena propriedade rural que eu tenho da minha família que repassou para mim e também as atividades da Solo Fértil, é uma página de divulgação científica, mais precisamente divulgação da ciência do solo, que eu me dedico há quase 2 anos, no Instagram. Então, basicamente, é isso. Que inclusive eu Bem vou bom. colocar aqui para vocês, tá, gente? Eu vou colocar uma reprise aqui rapidinho para vocês terem aquela curiosidade e ir lá seguir. Paralelamente, também eu presto assessoria a alguns agricultores que eventualmente me procuram. E isso em Pernambuco, correto? Isso no Maranhão. Maranhão, isso. Maranhão, uma pequena cidade bem interiorana mesmo aqui do Maranhão. A gente fica ao leste do Maranhão. O Maranhão hoje que eu acredito que para vocês aí no Mato Grosso já ouviram falar do Mato Piba ou Mapitoba, né? Que é Não. uma grande fronteira agrícola. É uma grande fronteira agrícola da produção de grãos no Brasil, né? A minha cidade precisamente não está nessa fronteira agrícola, né? Mas é questão de alguns anos para a gente aqui também começar a produzir grãos. Entendi. Mas é uma região de grande potencial para a bovinocultura de corte, que hoje é o principal aqui na minha região. Mas nós temos um potencial muito grande para fruticultura, para olericultura. E são coisas que eu tento aos poucos aqui, né? Fiz isso durante o meu serviço na Secretaria de Agricultura, mas nas conversas com os agricultores, nas visitas, a incentivar a fazer outras atividades econômicas além da bovinocultura de corte. A gente tem clima, a gente tem solo e tem mercado. Então, a gente tem as três coisas principais para fazer uma agricultura competitiva, né? Então, é uma coisa que ao longo dos anos aí a gente vai estar chegando e concomitivamente vai chegar com a fronteira dos grãos, né? É questão só de investimento, às vezes, né? É questão de investimento e talvez de visão, né? A percepção, essa palavra. Falta dos agricultores, produtores rurais terem essa percepção que a gente tem mercado para outras atividades agrícolas além da bovinocultura de corte. Entendi. Né? Porque nós temos mercado. Aqui no Maranhão, a gente é autossuficiente em poucos produtos. Arroz, feijão, abacaxi, a mandioca, né, e os seus derivados são os que me vêm à mente no momento. Mas a grande parte dos outros produtos da cesta básica vem de fora, principalmente frutas. Aqui na minha cidade, especialmente, a gente tem um potencial enorme para a produção de melancia. Então, já é uma atividade que tem começado nos últimos 5, 6 anos
e está se desenvolvendo. A agricultura então, familiar, né? Justamente. Então, e se a gente produz melancia, a gente talvez tenha aí um mercado também para produzir melão, né? Que são culturas bem próximas e que a gente o Maranhão importa esses produtos, sabia? A nossa produção aqui é muito pouco. Então, além desses dois que eu citei, existem outras culturas, principalmente frutíferas, que, na minha opinião, é um ramo dos mais rentáveis que a gente tem. Goiaba, a banana, né, abacate. Então, é capaz São que a coisas que nós maioria podemos vem produzir daí, aqui. então, né? Muita gente não sabe dessas coisas, né? Vem de fora, não vem do Maranhão. O que a gente consome aqui vem do Nordeste, das áreas irrigadas do Nordeste, que é o maior polo de fruticultura do Brasil, se eu não estiver enganado. Algumas outras aqui do Pará, aqui ao lado, Tocantins, né? Mas a gente não é autossuficiente na maioria desses produtos. Existe a produção familiar, mas ela é muito pouca e não atende todo o mercado. E a gente acaba trazendo de fora. Entendi. Conta pra gente, por que você escolheu essa profissão linda, a agronomia? Então, tem aquele... Eu não gosto de falar clichê, mas se é clichê é porque é verdade, né? A gente repete tanto porque é verdade. Eu não escolhi a agronomia, eu não escolhi a agricultura. Foi ela que me escolheu, porque olha só onde eu estou inserido. Uma pequena cidade no interior do Maranhão, de família de produtores rurais, né? Meus avós, os meus bisavós, todos produtores rurais, eram produtores no Piauí, que se mudaram para o Maranhão por questões de clima melhor, eles acharam, né? Clima melhor, o solo um pouco menos, um pouco mais pobre que o do Piauí por questão do clima, e aí eles acharam melhor produzir aqui. Então vieram para cá no tempo que ainda estava desbravando essa minha região. Então fizeram roça, produziam arroz, produziam feijão, macaxeira, abóbora, melancia, entende? Então eu já nasci nesse meio. E também depois se iniciou a bovinocultura de corte, né? Então desde criança eu acompanhava meus pais, meu pai e meu avô na roça. Isso. E desde criança a gente faz aqui no quintal de casa, a gente tem um pequeno pomar de cupuaçu que a gente fez quando era criança. E então desde pequena a gente produzia, a gente plantava maxixe, quiabo, essas coisas que a gente come no dia a dia, nós mesmos plantava aqui. Eu e meu irmão, que inclusive é agrônomo também. Somos Olha que beleza. irmãos, duas irmãs. E a minha outra irmã, uma das minhas irmãs, está formando agora em medicina veterinária. Então, para você ver a influência que a forma que nós somos criados, acabou interferindo nas nossas decisões como profissionais, né? Então, É foi muito assim que eu acabei importante, né? Às vezes depois ingressando na a maioria faculdade. assim, que eu entrevisto tudo fala que veio da família mesmo. Não que ficou Show. falando, você tem que ser isso, não, mas cresceu vendo aquilo, foi criando um amor e pá, que gera É como se fosse um chamado que a gente tem. Poxa, e hoje para mim é um prazer enorme ter a oportunidade de estar trabalhando aqui. Né? Sim, tá devolvendo, né, para sua região, Sim, aquilo que você para a já região. fazia aí. Quem sabe ter quem sabe, né? A gente vai ver isso daqui a uns 10, 15 anos. A gente teve a oportunidade de ajudar a melhorar a produção agrícola aqui da minha região, né? Com certeza. São sonhos, a gente vai ver se vai dar certo daqui a alguns anos. Não, mas dá certo. Vamos entrar um pouco no nosso tema, que é fertilidade do solo, que é algo que eu tô bem curiosa, assim, porque eu fiz a matéria de solos, né? Então, mas é uma matéria, algo assim tão, parece que você tem que ficar fazendo direto, que senão não, é como se fosse Esquece, prática. Né? É prática. Se você não fazer, você esquece, né? Então, te entrevistar vai ser como se fosse um mini curso e vai dar. Oxe. Se eu fosse as pessoas assistiriam essa entrevista. Então. Não põe tanta responsabilidade assim, viu? Uma mera entrevista. Mas a gente fala assim um pouquinho do assunto. Eu tenho um prazer enorme de. Hoje eu já não faço tantas lives na página, né? Mas toda oportunidade que eu tiver de passar
algum conhecimento, de conversar alguma coisa a respeito da ciência do solo, eu sempre ingresso. E não é à toa que eu estou aqui agora Exato. contigo. Não, e tá certinho. É assim que começa. Então, conta pra gente como Deixa eu que te é. falar, o Sim, conhecimento, né? O conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, ele se multiplica. eu também É uma acho. das poucas coisas que acontece isso, é uma das E dizem poucas. que a gente aprende mais quando é repassada. Justo, a gente vai fixando na mente. Então, é um Exatamente. prazer estar aqui conversando com vocês e com os demais alunos que vão estar acompanhando, os alunos da Unemat que estão acompanhando a gente mais tarde. Ai, nós, alunos da Unemat, agradece imensamente. Diz pra gente como que é feita a análise de solo? Uma pergunta assim mais... Sim, é porque é o início, né? Sim. Esse é o início para a gente ter um diagnóstico da fertilidade do solo. Então, a análise de solo a gente faz sempre nos semestres iniciais da ciência do solo, da fertilidade do solo, a gente faz uma analogia do exame de sangue com a análise de solo. Um exame do solo, para que a gente tenha o conhecimento de qual a condição química que o solo se encontra e quais as necessidades de intervenções que a gente pode fazer, né, para chegar a um nível adequado para uma mínima produção agrícola, né? Criar condições favoráveis. Aí existem condições químicas, condições físicas e condições biológicas, Uhum. porque o solo possui atributos dessas três vertentes que condicionam a produção agrícola. Então, a análise de solo, ela atende hoje, basicamente, o nicho da condição química. Já estamos também tendo a BioAS, que é a análise biológica do solo. Ainda é uma forma inicial ainda que eu vejo de analisar a qualidade biológica do solo, mas que já atende muito uma demanda que nós já temos há muitos anos. E tem alguns outros atributos que são avaliados em análise física, mas estes não atendem na análise de solo convencional que nós trabalhamos. Então, como é que a gente faz a análise de solo? A gente tem que ter coletores de solo e seguir um certo protocolo, um certo rigor, para que aquela amostra seja representativa. A gente tem que ter muito cuidado com representatividade de dados, né? Não sei se vocês já fizeram, para quem já fez estatística experimental, isso é muito abordado sobre controle local, sobre repetição. Estou fazendo São, agora. são três, tá vendo agora, né? São três fatores que a gente tem que levar em conta para fazer um bom experimento. Então, siga esses protocolos para que, quando a gente vá analisar aqueles dados do experimento, eles sejam representativos daquela população. Em analogia, a gente pega alguns princípios, esses mesmos princípios, para ver a fertilidade do solo. Então, a gente tem que trazer representatividade de uma área. Definindo esses critérios, que são, deixa eu elencar aqui, tipo de solo, e para a gente distinguir tipo de solo de forma prática no campo, a gente analisa histórico da área, cor do solo, textura do solo, se possível, o tipo de vegetação e relevo ajuda demais a definir essas áreas. A gente chama de gleba essas áreas. Então, quando a gente vai anotando esses fatores, então a gente vai dividindo a área em glebas, que são áreas menos heterogêneas. Elas não são áreas homogêneas. Elas são menos heterogêneas. Então, são mais homogêneas, para facilitar para vocês. São Sim. áreas mais parecidas, mais próximas nas condições químicas, físicas e biológicas do solo. Até mesmo Então, para a fazer partir do essa momento que a gente experimentação tem que ser homogêneo, não é? a gente busca ter homogeneidade. Sim. Tanto que lá na experimentação, quando você faz análise estatística, a gente vai ver o R quadrado, né? O erro experimental. A gente tem que avaliar a probabilidade do teste. Então, por que muitas vezes a gente faz um experimento e lá no final o erro dá muito alto, o R quadradozinho lá da equação dá muito alto, porque teve erro experimental. Esse erro experimental ele foi atribuído a quê? Irrigação, teve um erro na irrigação lá do experimento, irrigou tratamentos de forma aleatória, na hora da adubação fez a adubação errada, e estes erros interferiram no tratamento que você executou e, consequentemente, foi acusado o erro, né? Na ciência do solo, dessa forma, nos tratamentos, a gente tem que ter uniformidade.
Então, vamos fazer um exemplo. Tratamento com 3 adubações. Então, uma população recebeu uma adubação A, outra população, adubação B, outra população, adubação C. Essa população aqui que recebeu a adubação A tem que receber a adubação A da mesma forma, na mesma época, na mesma quantidade, com a mesma fonte, né? Porque, caso contrário, vai trazer erro. Sim. Na amostragem de solo, a gente tem que ter esse mesmo critério. Se você pegar uma área aqui, quase nunca a gente encontra uma área grande, assim, acima de 1 hectare, para não ter a variação no tipo de solo, né? Sim. Então, você pega uma área e nessa área ela tem um relevo. Existe o topo de um morro e uma área mais próxima da baixada. Muito provavelmente, a gente tem que conferir isso logo, muito provavelmente o teor de argila, por exemplo, a textura desse solo vai variar. Se eu não definir essa diferença entre essas duas áreas, então, não colocar essas duas áreas em glebas diferentes e fazer a amostragem, eu vou estar dizendo que essas duas áreas são iguais, mas elas não são iguais. Eu citei o caso do relevo, porque o relevo interfere demais no fluxo de água no solo, no fluxo de nutrientes no solo. A parte de baixo, muitas vezes, recebe influência do lençol freático, então tem uma drenagem diferente. Pode ter mais intemperismo, né? Aí, é relativo. A parte de baixo pode ter menos intemperismo, às vezes. A parte de cima pode ter mais intemperismo, né? Então, todos esses fatores fazem com que a condição química nessas duas áreas sejam diferentes. Então, se eu fizer uma amostra representando as duas áreas, eu vou ter o erro, porque não são áreas análogas, não são áreas semelhantes. Ao passo que eu defino essa área em 2 glebas, eu faço uma análise de solo, uma amostragem de solo para cada uma dessas 2 áreas, eu vou ter uma análise mais representativa. É sempre bom lembrar que a gente nunca consegue, por mais que a gente adote todo o protocolo, com todos os cuidados, a gente nunca consegue representar a fertilidade, a condição exata do solo. Existem, sim, alguns erros, mas esses erros eles já são previstos na calibração do método de recomendação de fertilizantes, tá? Mas a gente tem que fazer o possível para que a gente não extrapole esse erro, tá certo? E então, como a gente faz isso? Primeiro passo, define essas áreas homogêneas. Tá, segundo passo, usando um bom coletor de solo, né? Tem um trado, não sei se na tua aula o professor apresentou o trado holandês, que talvez já seja o trado universal das universidades do Brasil, né? Porque a gente só se fala dele na universidade. Sim. Mas existem outros trados. Trado sonda, que particularmente eu gosto muito, né? Tem as brocas, as furadeiras, que trazem muito mais praticidade no solo. Mas essa questão do coletor de solo não tem o melhor coletor de solo. Todos eles têm pontos positivos e os pontos negativos, né? Cabe a gente escolher o que mais atende ao nosso gosto, desde que ele consiga coletar adequadamente uma amostragem de solo com o mínimo de contaminação possível. E por falar em contaminação, vem o terceiro cuidado. Para evitar a contaminação. Usar trado limpo, plásticos para armazenar as amostras de solo limpos, um recipiente, a gente gosta de usar balde, né? Recomendamos muito usar balde aqueles de arame galvanizado, por diminuir a contaminação. Mas um balde de plástico já resolve, desde bem lavado, bem limpinho, já elimina o risco de contaminação. Aí, a partir disso, é batata. A gente, armazenando a amostra no saco plástico, identifica e manda para o laboratório. Só lembrando que, falando de novo de representatividade da área, né? Quando a gente faz uma amostragem de uma população, nós temos que ter uma população significativa daquela área. Um exemplo aí, a pesquisa do Ibope. Eles fazem lá as entrevistas eleitorais, né? E eles falam que um grupo X está apoiando um candidato Y, né? Mas eles fazem ou pelo menos deveriam fazer, uma amostragem de um público que seja representativo.
para uma sociedade, para uma cidade. São Paulo. São Paulo tem tantos mil habitantes. Para ser representativo, tenho que avaliar quantos habitantes, né? Eu não posso avaliar todos os habitantes de São Paulo. Então, eu escolho uma quantidade de habitantes que ajudem a representar o todo, correto? Na análise de solo, o pensamento é muito semelhante. Eu não posso levar todo o solo, imagina só, 1 hectare. 1 hectare tem 2 milhões e decímetros cúbicos de solo. Se a gente sabe que um decímetro cúbico, a densidade do solo não é igual a 1, né? A densidade do solo não é 1, ela é 1,2, 1,3, 1,4, depende muito do tipo de solo, da textura, teor de matéria orgânica. Então, 1 hectare tem mais de 2 milhões de quilos de solo. Qual a amostragem que eu mando para um laboratório? Eu estou falando 2 milhões de quilos de solo, considerando a profundidade de 0 a 20. Né? Se eu levar a profundidade de 0 a 30, quanto eu teria de solo? Né? Teria 3 milhões. 3 milhões de quilos de solo. Falar, 3 milhões, era... 3 milhões, aumentei. Pois é. Então, eu mando, se eu for amostrar 1 hectare, eu mando quanto para o laboratório? 300 gramas. Alguns laboratórios pedem 400, 500, dependendo do que eu vou analisar. Né? Mas 300 gramas satisfaz demais a necessidade de um laboratório. Quando eu fiz, eu peguei tudo de 400 gramas. Uma vez eu 400, fiz. Tá ótimo. Porque os laboratórios bons, eles guardam o restante da análise de solo por um certo tempo, né? Por questões de rigor deles, por questões de, quem sabe, a empresa futuramente eles precisem refazer aquela análise, então eles têm um material guardado. Né? Então, quantas vezes 300 gramas ou 400 gramas é inferior a 2 milhões de quilos? É muito inferior. Então, tem que ser representativo. Por questões de praticidade, questões operacionais, de tecnologia, a gente manda uma pequena fraçãozinha. Então, como é que a gente faz isso? Existe um critério. Algumas regiões, algumas empresas também adotam 10 amostragens por hectare, 15 amostragens por hectare. Eu, particularmente, gosto de 15 amostragens por hectare. É o mínimo, né, para a gente conseguir percorrer aquela área ali, né, e aí juntamos todos aqueles pontos, misturamos no nosso recipiente limpo, um balde, mais precisamente, às vezes uma bacia, não sei. Misturamos aquele material para que fique mais homogêneo possível e aí sim mandamos para o laboratório. É mais um critério para que haja representatividade. Então, falou amostragem de solo, amostragem de dados, representatividade. O quão essa pequena fração consegue representar, consegue nos dar condições de interpretar o que há no restante da área. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande de uma pequena fração de solo. Então, a gente tem que ter equipes treinadas, porque nem sempre consegue mandar um técnico para campo para fazer isso. Né? Mas lá no início de um manejo nutricional, a primeira etapa é essa, uma boa amostragem de solo. Então, só depois a gente manda para o laboratório e, finalmente, aí com 3, 4, às vezes 7 dias, chega o laudo para a gente. Então, é bem aí que eu quero falar. Após todo esse trabalho, como que é feito o diagnóstico do mesmo? Justamente. Aí, tá. Chega o laudo. Como é que acontece o diagnóstico? Nós temos que ter parâmetros para saber se um determinado nutriente está bom, está ruim, está médio, né? Está adequado ou não para determinada cultura. As culturas, elas têm exigências diferentes de nutrição de plantas, né? Exigência de demanda nutricional diferente. Então, a gente tem que ter parâmetro. E quais são os parâmetros que a gente usa? Hoje, nós temos os manuais regionais, né? Aqui nós temos o do Pará, aqui do lado. Tem o de Goiás, que é bem antigo, mas nós temos o do Cerrado, mais recente, muito bom. Temos o de Minas Gerais, o Quinta Aproximação. Rio Grande do Sul, com Santa Catarina também tem um. Paraná tem um. Boletim 100 de São Paulo é outro. Alguns outros estados também têm uns boletins, mas são boletins ainda a maioria deles muito antigos, né? Então a gente acaba não usando. Esse é uma primeira opção para nos dar um parâmetro se aquele atributo está bom, está ruim, está adequado ou não.
né? As empresas, essas grandes empresas, elas não usam esses manuais porque muitas vezes eles não conseguem acompanhar o avanço tecnológico das culturas. Imagina só a soja, que todo ano é lançado diversas cultivares. O milho, todo ano é lançado diversos híbridos. Os nossos conhecimentos sobre fertilidade do solo, sobre a eficiência do uso de fertilizantes avança muito. Então, aquele boletim que foi lançado 10 anos atrás já não consegue atender, né, a nossa tecnologia hoje. Então, o que as empresas fazem? E o que é que eu recomendo para todo profissional que presta consultoria ou professor também para passar para os alunos? O que é que eu recomendo? Você vai começar um trabalho de manejo nutricional de uma lavoura, de uma fazenda, nós temos que ter histórico da área. Então, todos os anos, temos que guardar aqueles dados de fertilidade do solo, talhão por talhão, né? Gleba por gleba, área por área, aquele histórico. Juntamente com esses dados, a gente tem que ter o quê? Sempre que possível, análise foliar e dados de produtividade e o material genético em questão. Para quê? Para que nós tenhamos nosso próprio método de calibração mais à frente, né? Então, esse é o segundo critério que nós temos que ter, né? Para ter um parâmetro, se está bom ou não. E o terceiro seriam artigos, porque muitas vezes nós temos uma cultura nova, digamos, o lúpulo, que está crescendo demais no Brasil. Qual? Onde eu vou conseguir lúpulo? Produção de lúpulo, que faz cerveja, porque a rentabilidade é enorme. Eu já pesquisei, mas aqui para minha região não vai dar certo. Lúpulo, por exemplo, não precisa ir longe, pitaia, né? Pitaia. Se eu buscar, aqui no Pará é um dos grandes produtores de pitaia. Você conhece pitaia, né? Conheço. Um cacto muito gostoso, com diversas propriedades nutritivas. Pitaia. Se eu buscar o manual, o Boletim do Pará, não tem. Posso estar enganado porque foi lançado em 2019 a última versão. Talvez 2019 já tenha. Mas possivelmente, digamos que você procure e não tenha. Aí você, poxa, aí você vai buscar, aí você não tem nenhum grupo de pesquisa, nenhuma empresa que produza pitaia no Pará para fornecer esses dados. Quem tem esses dados, gente, guarda eles demais. Então, são algo interno da fazenda, né? Não são dados divulgados assim. Sim. Então, onde é que você vai conseguir informação para lhe dizer o quanto que a pitaia exporta de potássio, o quanto que a pitaia absorve de potássio? Então, nós vamos para o terceiro método, que é a busca de materiais científicos, de dados na literatura que nos ajudem, que nos auxiliem a montar um protocolo de manejo nutricional da pitaia, mas com critério, e não algo ao léu, né? Então, lá você consegue achar, sem dúvida, em português ou em inglês, um artigo que mostra a demanda nutricional de todos os nutrientes da pitaia. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, são os macronutrientes aqui para citar. Aí você, poxa, se ela absorve tanto e ela exporta tanto, eu já tenho um número mínimo a fornecer no solo para nutrir a pitaia. Então você já tem por onde começar. Então a partir daí, a partir da pesquisa, a partir da busca, a partir da experimentação, ela não deixa a gente nunca, a experimentação. Falando de fertilidade do solo, então, a gente sempre vai estar observando, sempre vai estar anotando para melhorar o nosso sistema produtivo, o nosso ambiente de produção. Então, pronto, já sei como começar com a pitaia. Mas aí você observa que no primeiro ano de produção, no segundo ano de produção, você não tem a produtividade, não bateu a produtividade da maior produtora de pitaia aqui do Pará. Aí você, poxa, tem que estar errado. Então você vai melhorando. O que é? É manejo nutricional? É manejo fitossanitário? Teve doença, não teve? Aí começam os testes. Aumenta a adubação de potássio, aumenta a adubação de fósforo, como é que está a disponibilidade de fósforo. Então, você vai aumentando e vê se está havendo resposta para a cultura da pitaia naquele fornecimento. Isso é experimentação. Um exemplo prático disso a produção de açaí aqui no Pará. Os produtores usavam o Boletim do Pará, mas o Boletim do Pará era de 90, era de 2002, o Boletim do Pará. E eles observavam o quê? Que quando jogava
X gramas de NPK a mais, a produtividade era maior. Então, eles aumentaram em 25% se o boletim mandava aplicar 60 quilos de K2O por ano, eles começaram a aplicar 90. E obtiveram resposta. Show de bola, Nossa. experimentação. É. Houve uma... Por que isso aconteceu? Porque quando o boletim do Pará foi feito, nós não usávamos as cultivares que são usadas hoje, que é o BRS Pará, BRS Chumbinho, e hoje as ações foram lançadas. Então, são cultivares mais produtivas. E, nem sempre isso acontece, mas aconteceu no açaí, são também mais exigentes em produtividade, exigentes em nutrição mineral. Então, houve resposta. Então, a gente jamais deve ficar limitado aos boletins regionais que a gente tem acesso. Eles servem de início, de parâmetro. Tá? Então, essas 3 fontes que vão servir para nós como parâmetro, e você vai olhar e dizer, bom, a disponibilidade de potássio da minha análise de solo que eu recebi, comparando mesmo. Sim. A potássio deu 45 miligramas por decímetro cúbico. Aí você vai olhar no manual e vai ver que 45 miligramas por decímetro cúbico está baixo. Qual é o ideal? Acima de 60 miligramas por decímetro cúbico para a cultura da melancia. Para a cultura do milho, para a melancia um pouquinho mais alto. Para a cultura do milho. Então, lá, no próprio manual fala, bom, nessa faixa aqui, digamos, de 20 a 60, e o seu tem 45, está nessa faixa, você aplica X quilos de K2O. O K2O é a forma que a gente representa potássio no adubo potássio, né? Então, numa regrinha de 3, você descobre quanto de potássio vai fornecer ao solo para suprir aquela demanda para aquela cultura naquele solo. E aí, a gente fecha uma primeira parte do ciclo. Uma primeira parte. Por que eu digo isso? Porque no ano seguinte, começa tudo de novo e você vai querer melhorar. Então, você avalia a produtividade, se possível, avalia teor foliar dos nutrientes, compara se está batendo na meta, compara se houve problema fitossanitário, se houve problema de disponibilidade hídrica. Não houve, estamos abaixo do teto, vamos avançar a meta. Aí começa a experimentação. De novo essa experimentação. Não acaba, nunca acaba a experimentação. E o que pode prejudicar a fertilidade do solo? Muito bem. O que prejudica? Nós temos agentes que levam o solo à degradação. A degradação do solo, muitas vezes, aí existe abre um parêntese aqui. O que é degradação do solo? A degradação do solo é a perda da capacidade do solo de manter um ecossistema. E nós temos 2 tipos de ecossistema. Um ecossistema de produção agrícola, uma lavoura, uma roça, e esse é um ecossistema, tá bom? Temos lá um solo, temos a planta, temos micro-organismos, temos pequenos animais, pequenos mamíferos, né? Integrado com a atmosfera, temos o ecossistema ali. O segundo ecossistema que é um ecossistema não produtivo, né? Então, quando eu falo degradação do solo para o ambiente produtivo, existem alguns agentes. Vou citar algum exemplo. A água. A água é um agente que provoca erosão no solo. Além disso, ela provoca lixiviação do solo. O que a erosão e a lixiviação do solo têm em comum? Eles têm o potencial de diminuir a quantidade de nutrientes no solo. A erosão leva solo, leva matéria orgânica. Consequentemente, leva nutriente junto. A lixiviação, que é a percolação da água da camada superficial para mais profunda, tem o poder de arrastar nutrientes junto com ela. Então, você tinha uma quantidade X de nutrientes em 0,20 centímetros. Veio a água, teve erosão e teve lixiviação. Não tem mais X. Tem X menos a quantidade lixiviada, menos a quantidade erodida. Ponto. Você teve uma diminuição da qualidade daquele solo, da fertilidade daquele solo, do potencial de nutrir as plantas por aquele solo. Tá? Aí, por isso, olha só por que eu abri um parêntese lá no início. Isso acontece naturalmente. A erosão, ela é natural. Sabe o Grande Canyon?
que é uma das maiores maravilhas dos Estados Unidos, né? Aquilo ali foi feito por processo erosivo da água e do vento, né? Ela é natural. A lixiviação de nutrientes. Por que a Amazônia, pessoal, muita gente não sabe, mas a Amazônia tem solos pobres. A gente vê uma floresta exuberante, mas são solos pobres. Por quê? Porque ao longo dos anos, os solos amazônicos foram sofrendo lixiviação, perda de bases, perda de potássio, cálcio, magnésio. Então, houve um empobrecimento desse solo e um predomínio de alumínio. E, inversamente proporcional a isso, a gente também tem um predomínio de hidrogênio livre. Então, uma acidificação do solo. Natural. Mas os solos da floresta amazônica são degradados? Não. Não, eu não acho. Porque produz. E isso, o ecossistema está saudável. O ecossistema amazônico, não havendo interferência humana, continua se mantendo, porque a floresta é adaptada a esses solos pobres. Solos amazônicos, temperatura alta, umidade alta, a ciclagem de nutrientes é muito alta. E na floresta, o solo é recheado de raízes, para que, no momento que a matéria orgânica é degradada, os nutrientes orgânicos passam para a fração mineral, as raízes absorvem antes que estes sejam perdidos por erosão, por lixiviação. Então, o ambiente está equilibrado. Há lixiviação, muitas vezes há erosão, mas não há degradação. Mas e no ambiente produtivo? Há lixiviação, há erosão, mas se nós não termos esse acompanhamento da fertilidade do solo e a reposição dos nutrientes, há degradação. Eu citei aí dois agentes que levam à degradação do solo. Um outro agente, extração de nutrientes. O que acontece, o que nós estamos tirando lá da lavoura quando nós fazemos uma colheita de milho? O que compõe o milho? Se a gente for fazer uma análise, nós vamos encontrar lá carbono. Aí de onde vem o carbono? Da atmosfera. A planta fixou o carbono, no processo de fotossíntese, transformou aquele carbono em um açúcar. Show de bola, carbono. Oxigênio, de onde vem esse oxigênio? Não é do CO2, tá? Não é do carbono, do dióxido de carbono, é da água. Tá bom? A gente acaba tendo a impressão de que a planta fixa CO2, tira o carbono e sobra O2. E esse O2 é liberado na fotossíntese. Não, mas isso não é assim que acontece. É da água. De onde vem esse oxigênio? Da água. Acontece a hidrólise e essa água é incorporada na porção de açúcares. Você faz aquela tem aquele estudo que faz a fixação do carbono e faz a retirada de água, de H2O. De água do solo, isso, durante a transpiração. Sim. Então, parte dessa água da transpiração é envolvida nos processos metabólicos da planta e outra parte é perdida nos estômagos. H2O na forma gasosa. E junto com o hidrogênio, o vapor de água saindo, sai também oxigênio, que é produzido lá no processo da fotossíntese também. Tá? Então, o oxigênio é da água. E qual o terceiro grande nutriente? É o hidrogênio, que vem de onde? Vem da água também. Show de bola. CHO, os três nutrientes orgânicos que nós chamamos. Quais são os outros a partir disso? A maioria das culturas nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, em ordem de demanda nutricional, tá bom? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Cálcio, magnésio e enxofre, na maioria das culturas, eles ficam intercalando qual é o mais demandado, mas quantidade demandada não é importante nessa discussão aqui. Todos os nutrientes possuem igual importância, porque sem nenhum deles, a planta não consegue fechar o ciclo dela, tá? E tem os micronutrientes também. Então, tá bom. Você pegou o grão, imagina só aí agora na imagem de vocês, imagine uma carreta cheia de grãos que acabou de ser preenchida numa colheitadeira de milho. Então, aquela carreta que está levando ali, digamos ali, 6.000 quilos, está levando carbono, hidrogênio, oxigênio, que vem através da água e do ar, e nutrientes minerais. E de onde vêm esses nutrientes minerais? Do solo. Então, a planta está exaurindo as reservas do solo. O solo está ali, como se fosse uma esponja, retém água, retém nutrientes,
mas a planta está exaurindo esses nutrientes. Quando a planta extrai um íon do solo, ela tem que fazer uma reposição desse íon no solo, para que haja um equilíbrio químico dentro da célula da raiz. Então, um exemplo prático aqui. A planta absorve potássio. O que ela libera para poder extrair potássio e manter o equilíbrio? Ela tem que liberar um outro cátion. Potássio é um cátion. Libera outro cátion. Qual é esse cátion, na maioria das vezes? Um hidrogênio. Ela absorve cálcio, magnésio. Qual o cátion que ela libera para manter esse equilíbrio químico? Então, ela mantém o equilíbrio químico dentro dela e, consequentemente, fora dela também, na rizosfera. Hidrogênio. Qual a consequência disso? As plantas também contribuem com a acidificação do solo. Toda vez que ela absorve um cátion, ela libera o hidrogênio. Então, acontece um momento que aquelas regiões próximas das raízes ficam pobres em cátion, potássio, nos cátions, né? Potássio, cálcio, magnésio, ficam pobres. E isso aí acontece o quê? Diminui o potencial desse solo em manter o ecossistema produtivo. Logo, esse solo está indo aqui caminho, degradação. Certo? E o hidrogênio, aí acontece uma quantidade relativa maior de hidrogênio no solo. Esse hidrogênio é a acidificação. Então, tá, se tem 3 fatores, né? Vamos para o 4º fator. São os ciclos naturais de acidificação do solo. A mineralização da matéria orgânica libera hidrogênio no solo, causa acidificação. A hidrólise do HCO3, do bicarbonato no solo, libera hidrogênio para o solo. A chuva, né, ela traz carbono da atmosfera, esse carbono se dissolve na água, ali no solo, libera uma pequena quantidade de hidrogênio. Então, esses fatores liberam hidrogênio no solo e causam acidificação desse solo. Então, está levando o solo à degradação do solo, à acidificação. Uma coisa que a gente tem que observar é que a tendência natural do intemperismo é a acidificação do solo. Porque o intemperismo ele implica em quê? Lixiviação das bases, lixiviação de potássio, cálcio e magnésio, e um predomínio relativo de hidrogênio e alumínio. Logo, a tendência natural é que haja uma maior concentração desses íons na superfície do solo. Um exemplo disso é a própria floresta amazônica que eu citei mais cedo. Os solos amazônicos, né? Os solos lateríticos, sofrem laterização. Intensa lixiviação das bases, lixiviação da sílica, transformação dos minerais silicatados do solo em óxido de ferro, predomínio de alumínio e hidrogênio. É a tendência natural. Veja bem, tendência natural, acidificação. A acidificação, ela é uma condição degradada do solo? Eu quero frisar mais uma vez. Depende. Que ambiente é esse? É uma floresta? Não. Então, não causa degradação. É um ambiente produtivo? Sim. Causa degradação. Porque o solo não consegue manter a sua produtividade. Não consegue nutrir o milho, não consegue nutrir a soja, leva a degradação. O que mais posso citar aqui? A acidificação causa a degradação química, né? Diminui a fertilidade. Salinização, um outro agente, naturalmente acontece. Nas condições naturais de solos tropicais, ela não acontece, exceto quando a gente exagera na quantidade de fertilizante. Mais um ponto importante de fazer análise de solo, para saber a quantidade ideal de fornecimento de fertilizante, para não colocar em excesso fertilizantes. Quando eles reagem com água, liberam sais, salinizam o solo se colocados em excesso. Tirando essa exceção, nós não temos agentes nas nossas condições aqui para causar salinização. Mas, por outro lado, em regiões que a precipitação é muito baixa, como algumas regiões do Nordeste, acontece sim, precipitação baixa, conciliando com má drenagem do solo, fica um predomínio de sais no solo, salinização. Juntamente acontece alcalinização, quando esses sais predominantemente são sódio, né? Sodização também, quando é uma quantidade muito grande de sódio. Aí, um outro fator que acontece, que leva à degradação a perda da fertilidade do solo, é a reação dos fertilizantes que nós colocamos no solo. A ureia, por exemplo, libera hidrogênio. Existe um índice de acidez dos fertilizantes.
Eu não vou lembrar agora, mas é um índice que ele diz basicamente o que para nós? Para cada 100 quilos desse fertilizante, é necessário tantos quilos de carbonato de cálcio para neutralizar, olha só para neutralizar a quantidade de hidrogênios que esse fertilizante causou no solo, né? Então, naturalmente, né, naturalmente a gente manejando o solo, naturalmente ele vai perdendo as condições favoráveis para a nutrição de plantas. Então, o tempo todo temos que estar Por monitorando isso que e repondo. é algo que tem que ser feito anual, né? Porque também a planta ela tem a exigência de tal tipo de fertilizante, senão a gente perde na parte de produtividade. Justamente. Porque todo ano nós temos o quê, Letícia? Exportação de nutrientes, né? Uhum. Então, todo ano temos que fazer reposição. E aí é uma outra dúvida que os alunos têm muito. De quanto em quanto tempo eu faço análise de solo? Anual. Né? Então, anual. Aí eu lhe digo, aí uma questão. Imagina só um ambiente produtivo que é muito intensivo e eu consigo tirar, por exemplo, 4 safras desse ambiente produtivo. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer análise de solo? Não entendi a pergunta. Não consegue tirar o quê? Imagina um ambiente produtivo que você usa ele de forma muito intensiva. Ele está o tempo todo produzindo. Vou citar um exemplo que é o que eu quero fazer aqui na minha propriedade. Eu quero fazer uma rotação de culturas que eu faço por ano. Uma lavoura de melancia, seguida de uma lavoura de milho, consorciado com feijão, e aí vai chegar o período de menos chuvoso, né? Botar irrigação. Aí eu entro com outra lavoura de melancia, aí eu venho seguido de milho verde, que eu tiro ali em 60, 70, 80 dias, né? Não é o milho grão que fica mais tempo. Eu quero ganhar tempo. Propriedade pequena, antes do estado pequenas áreas tem que ganhar tempo. Né? Então, aí eu vou fazer por ano. Melancia, seguida de milho verde, seguida de feijão verde, seguida de melancia de novo, seguida, quem sabe, de feijão verde. Eu vou tirar 6 safras. Né? Eu consigo tirar 5 safras. 5, 6 safras, dependendo do ano e das condições operacionais e de clima. Imagina a quantidade de nutrientes exportados que eu vou ter naquela área em um ano. Eu faria, no caso, semestral. Semestre, ótimo. Show de bola. É isso que eu vou ter que fazer. Porque o que manda é a dinâmica do meu ambiente de produção. Então, se o meu ambiente de produção está sendo exaurido muito rápido, eu tenho que intercalar, eu tenho que fazer a reposição mais vezes. Então, eu tenho que fazer esse monitoramento mais de perto, mais vezes. Então, a resposta é essa. A análise de solo, a melhor forma, a análise de solo tem que ser feita sempre que há uma grande exportação de nutrientes da lavoura. A cada uma safra, a cada 2 safras, né? Não mais do que 2. Não mais do que 2 safras. Entendi. Agora, um ambiente, por exemplo, que você tira uma safra de milho e soja por ano, então você consegue fazer mesmo só anualmente, porque você se prepara, faz análise de solo e se prepara para fazer o manejo nutricional dessas 2 culturas durante a janela de produção. Aí depois vem, por exemplo, a pastagem, né? Usado no Mato Grosso e aqui no Cerrado também. Soja, milho e capim, né? E boi. Aí uma vantagem, o capim e o boi a gente aproveita o que houve de resíduo de adubação e restos culturais das culturas anteriores. Então é isso. Que aula! É uma aula isso aqui, pessoal. Hoje não é entrevista. Só isso aqui tá perfeito. Acho que eu vou te contratar para estar fazendo uns cursinhos. Quais são? Eu dou um curso de vez em quando, sabia? Presto palestras a convite para algumas universidades, programas de pós-graduação. Já prestei, na minha universidade, já prestei curso de interpretação de análise de solo umas 3, 4 vezes. Durante a minha própria graduação mesmo, a gente fazia esses eventos para ajudar os estudantes, né, que estão começando ali, para dar uma carga horária para eles, um certificado, mas junto também um conhecimento, sabe? Essa aí serve para ser professor. E quais são os tipos de solos que a gente tem hoje em dia, assim, que é mais predominantes? Certo, boa pergunta. Quando a gente fala de tipo de solo, a gente tem que lembrar muito que o Brasil é um país muito grande. Né? O Brasil são vários países dentro dele.
E por ser um país continental, a gente tem climas diferentes. E a gente sabe que o clima é é um fator de formação de solo. Então, se o clima varia de uma região para outra, fatalmente nós vamos ter solos com condições diferentes. Então, solos que ao longo do tempo vão ser solos de classes diferentes. Hoje nós temos 13 classes de solo. Dentro dessas 13, o que é uma classe de solo? A classe de solo é na classificação, são grupos de solos que têm características químicas ou físicas, ou químicas e físicas, e biológicas também, muito semelhantes, né? Não vamos entrar nessa parte porque não é o tema aqui, mas são classes muito próximas. Então, ele se atende a essas 13. Dentro dessas 13, nós temos uma que é uma mais genérica, que é uma classe muito confusa, que aceita solos que não foram atendidos nos critérios das outras classes, que é a classe dos cambissolos. Né? A classe, o pessoal diz muito assim, não atendeu nenhum outro, é cambissolo. Aí bota um cambissolo ápico aí e pronto. É só uma brincadeira do pessoal da pedologia, da classificação de solo. Mas nós temos essas 13 classes de solo. Quais as predominantes? Então, a gente pensa o quê? Olha a questão do clima aí. O Brasil, predominantemente, é um país de clima tropical. Então, quais são os solos de climas tropicais? São solos mais intemperizados, solos mais pobres em nutrientes e mais ricos em óxidos de ferro e alumínio. Então, quais são os solos as duas classes de solos que mais atendem esses critérios? Latossolos e argissolos. Então, são as duas classes de solos mais predominantes no Brasil. Eu não vou lembrar depois as subsequentes, né? Mas essas duas são as principais. Aqui no Maranhão, o que predomina aqui no Maranhão? Argissolos e plintossolos. Mas as condições de formação dos argissolos e dos plintossolos são muito semelhantes. Aqui no Mato Grosso é mais o latossolo, né? São latossolos, né? Eu dei uma pesquisada. Latossolos, solos muito profundos, solos que há milhares de anos sofrem processos, né, erosivos, não, processos intempéries do meio ambiente, né? Então, lixivia sílica, lixivia potássio, cálcio, magnésio. Os minerais, 2:1, vão quebrando a camada de sílica, formando 1:1, e aí depois a caulinita, né, 1:1. Depois perde mais silício e transforma em óxido de ferro e alumínio. São solos muito bons de trabalhar, porque são solos que têm condições físicas muito boas, né? Solos com boa retenção de água, desde que bem trabalhados. São solos com estrutura granular, né? Não são estruturas firmes e fortes que impedem o crescimento radicular. São solos que têm boa retenção de água. Então, desde que nós resolvamos os problemas químicos dele, nós conseguimos produzir muito bem. Não é à toa que o Mato Grosso é um grande celeiro agrícola, né, do Brasil. Não é à toa. E aí, aqui no Maranhão também, a gente tem muito esse potencial, né? Já são argissolos, já tem uma peculiaridade de manejo, por exemplo. Aqui nos solos daqui, quando a gente fala argissolo, o que vem na tua cabeça, Letícia? Argiloso? Argila, né? Uhum. Olha aí. Agora, se eu te falar que nem todo argissolo é argiloso. Eu acredito. Porque qual é o critério de definição para um solo ser argissolo? Ele tem que ter variação textural. Ele tem que ter uma variação abrupta de argila, do horizonte A para o horizonte B. Isso que caracteriza um horizonte B textural. Cada classe de solo existe um horizonte diagnóstico. O que é horizonte diagnóstico? É aquele horizonte que diz assim, olha, se aquele solo tem tal horizonte, nessas condições, esse solo é X. Se esse solo tem tal horizonte diagnóstico, nessas condições, é um solo Y. O latossolo tem que ter horizonte B latossólico. Argissolo tem que ter horizonte B textural. E nós temos solos que tem B textural, mas o horizonte A é muito arenoso. E, infelizmente, são solos aqui da minha região. São solos que você anda e a estrutura do solo é tão fraca que você se sente afundando. É como se você estivesse andando num areal. Eu sei, imagina. Mas se você cavar, se você cavar, você vai encontrar lá no horizonte B, horizonte mais argiloso. Como vulgarmente o pessoal chama de barro, né?
Barro. o solo argiloso. Então, olha só o X da questão. Horizonte A, arenoso, horizonte B, argiloso, variação brusca. Aí você faz a relação textural e descobre se o horizonte é um B textural. Tendo um B textural e não tendo um horizonte plíntico embaixo, mais embaixo, tem um critério de profundidade, não vou me lembrar, é um argissolo. Se tiver horizonte plíntico, é um plintossolo. Então, todos os nossos solos aqui do Maranhão, quase todos, aqui na minha região principalmente, não sendo baixada, ou é argissolo ou é plintossolo. E o diferencia neles é simplesmente a profundidade do horizonte plíntico. Se tiver horizonte plíntico, é um plintossolo. O horizonte plíntico ele é o horizonte diagnóstico para plintossolos. E cada um dos 13 outros tem um horizonte diagnóstico. Gente, legal. Davidson, vamos partir agora para as perguntas dos alunos. Vamos. Antes de te entrevistar, eu fiz uma caixinha lá no Instagram e deixaram umas perguntinhas. Aí eu selecionei as que eu achei que seria mais rápido e também, se for para colocar todas, a gente vai ficar aqui horas, né? A noite toda. Aí vai sair um curso, se botar todas, eu tô sai um achando que eu curso. vou querer um curso. Essa foi a pergunta da Cálita. Ela perguntou o que precisa estar presente no solo para que o mesmo seja considerado fértil. O que tem que estar presente, basicamente, é nutrientes na forma disponível para a planta, tá bom? Porque vale lembrar que os nutrientes, eles existem frações deles no solo em diferentes formas. Existem os nutrientes na forma orgânica, que são aqueles nutrientes que estão em restos culturais, raízes, folhas, gravetos, caules, né, que estão em processos de degradação biológica pelos micro-organismos, para tornar ele na outra fração, que é a fração mineral. Essa é a fração prontamente disponível. Existem outros também que estão ainda ligados aos minerais, estão presos no mineral, ou compõem o mineral, como solos ricos em argila 2:1, por exemplo, são ricos em potássio, ricos em cálcio, são nutrientes ainda estruturais, né? Não estão prontamente disponíveis. Vão estar quando? Com as condições intempéricas, né? Com o temperismo, ou raízes, ali liberando exudados para mineralizar, para retirar esse nutriente da partícula mineral. Micro-organismos também fazem essa função. Então, dessas quatro formas do nutriente no solo, a forma mineral, em quantidades adequadas, é o que diz se o solo, né, fecha ou não, se o solo atende ou não a demanda nutricional. Então, Legal. basicamente é isso. E, indo um pouco mais adiante, a ausência de elementos tóxicos no solo, tá bom? Quais são eles? Principalmente alumínio, que é um elemento tóxico, ele causa toxidez na raiz, então ele causa um distúrbio no crescimento radicular, então é uma forma tóxica para a planta, para a maioria das plantas. Ferro e manganês são micronutrientes, mas eles em grandes quantidades trazem isso no solo. E uma coisa interessante, quando a gente tem um solo degradado quimicamente, um solo pobre em nutrientes, pobre em potássio, cálcio, magnésio, por exemplo, fatalmente a gente vai ter um solo rico em hidrogênio e alumínio, porque são cátions, né? Então vamos lá, os cátions do bem e os cátions do mal, né? Então o que acontece quando a planta absorve os cátions do bem, eles vão diminuindo. E esses aqui relativamente não vão aumentar, desde que você não jogue pó de rocha. Fica aí a crítica. Desde que você não jogue alumínio no solo, né? E a planta também, quando ela absorve esses cátions, ela libera hidrogênio também. Então, você vai aumentar os cátions maléficos, né? Sim. Mas isso acontece. Sempre que você aumenta eles aqui no solo, os benéficos, esses diminuem. Porque o solo ele é um sistema eficiente. Ele é um sistema em que todas as condições químicas, físicas e biológicas estão interligadas, e sempre que você interfere nesse componente, ele vai interferir nos demais, de forma muito rápida, muitas vezes. Então, esse vai aumentando, hidrogênio e alumínio vai aumentando, por quê? Porque esses estão diminuindo, sendo lixiviados, sendo erodidos ou sendo absorvidos pelas plantas. Né? Então, isso aumentando. Aí, quando você joga calcário, faz calagem, a calagem
traz cálcio e magnésio, opa, apareceu aqui, e ela neutraliza hidrogênio neutraliza o alumínio e hidrolisa o hidrogênio, neutraliza ele também, ele transforma em água. Então, esse diminui e fica esse. Então, fica esse jogo aqui, ó. Né? E tem como eliminar ele total, o alumínio do solo? A calagem, ela depende da quantidade que você jogar. Quando você chega com solo a partir de 6, o hidrogênio é 0 na análise de solo. Sim. Porque todo ele, a partir de 5,5, todo ele já começa a ser todo hidrolisado. Sim. E aí ele fica insolúvel, conforme um composto insolúvel. 5,5 a 6,5 ele é um solo sem alumínio. Não, a partir de 5,5. Sim, 5,5. Quando chega a 6, ele já está zerado. 5,7 já está zerado. 7, 8. Lembrando que o pH do solo pode chegar até 14. Mas o ideal é ele ficar entre 5,5 e 7, né? Então, nessa faixa, o alumínio é 0. Entendi. Tá bom? Agora, então, partindo para... É esse joguinho você vai dar um complemento. Pode dar um complemento. Era isso. É isso? Não, agora eu vou falar que a pergunta do Antônio Augusto. Ele perguntou: quais os riscos que um solo ácido traz para a planta? Certo. São 2 riscos que ele traz para a planta. O primeiro risco é causar a toxidez à raiz da planta, porque um solo ácido, o que é um solo ácido? É um solo pobre em bases e rico em cátions ácidos, que é hidrogênio e alumínio, e ferro e manganês. Então, ferro e manganês também causam toxidez na planta, mas em menor escala. O alumínio é o principal. Então, toxidez. Segundo fator, é um fator mais indireto. Se a partícula do solo, digamos que seja a minha mão aqui, a partícula do solo ela possui cargas, né? Cargas positivas e cargas negativas. São essas cargas que atraem nutrientes de carga oposta. Então, predominantemente, os solos têm cargas negativas, matéria orgânica, argila, caulinita, né? Cargas negativas. Elas atraem os cátions, negativo com positivo. Os positivos são os nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, o sódio também, o amônio, e também hidrogênio e alumínio. Quando esses nutrientes vão diminuindo, a concentração destes, e o hidrogênio e o alumínio vão aumentando no solo, eles ocupam essas cargas. Então, aqui são sítios, nós chamamos de sítio de troca, né? É uma carga aqui, uma garagenzinha, várias garagens. O alumínio, quando ele se fixa a essa carga, ele provoca uma ligação covalente, uma ligação muito forte, difícil de ser quebrada, né? Então, quando a planta está se desenvolvendo, que ela procura nutrientes, ela não encontra. Então, a segunda condição é o subdesenvolvimento das plantas, por falta, primeiro, porque o alumínio intoxica a planta, impede o crescimento radicular, e segundo, porque o solo ácido está com essas garagenzinhas que eu didaticamente chamei aqui, está preenchidas de elementos que não são nutrientes, hidrogênio e alumínio principalmente. Sim. Né? Então, são essas 2 formas que afetam a planta. Então, agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um conselho aí para nós, futuros engenheiros agrônomos, que quem sabe um dia chegamos ao nível de Davidson. Hoje, olha, eu não sou um cara muito bom de dar conselho, né? Eu ainda estou ouvindo conselhos das pessoas. E ouvindo em parte, né? Porque eu sou um cara muito cabeça dura, muito difícil também de dar ouvidos aos conselhos. Mas eu não vou deixar um conselho para eles. Eu vou deixar um aprendizado que eu tive. Né? É melhor do que um conselho. Um conselho para dar, eu diria assim, estudem, aprendam, né? É o que eu poderia dar de conselho, mas um aprendizado. Que vai acabar se tornando um conselho, ironicamente. Busquem oportunidades de errar, cara. Quem está estudando tem que buscar a oportunidade de errar. É muito melhor a gente errar na sala de aula, errar no estágio, errar na empresa que você está estagiando. É muito ruim errar na empresa que você está estagiando, mas é muito melhor errar lá do que quando você já estiver trabalhando. Porque o erro ele traz muito aprendizado.
Se você não for uma pessoa tapada, né, dificilmente você vai errar 2 vezes no mesmo problema. Então, cada erro já é um acerto que você vai estar mais na frente, porque você já errou antes. E é muito melhor errar quando a gente tem pouca coisa a perder do que quando a gente tem muita coisa a perder. E quando a gente é um profissional, ou a gente tem a nossa empresa, nosso próprio negócio, o risco de dar um problema ali e a perda ser muito alta é muito maior, né? Porque é a nossa carreira, é o nosso ganha-pão, o ganha-pão do seu cliente, né, que está em risco ali. Então, é muito melhor errar lá atrás, quando essa perda não vai te afetar tanto do que agora. Então, busquem isso o mais cedo quanto antes, né? Errar dentro da faculdade, antes de se formarem. Vocês vão errar o resto da vida, mas aí esses erros depois já vão, vão trazer problema pra caramba também. Mas quanto mais você errou antes, menos vai errar futuramente. É esse o conselho de um cara muito novo Eu vou ainda. sair correndo e vou estudar, porque, meu Deus, que medo. Pois é. Mas é isso, cara. A vida de agrônomo é uma vida. Só quem tem a oportunidade de trabalhar, né, que vai entender. Porque não é simplesmente serviço, né? A gente não está. Exceto as pessoas que estão fazendo porque não tinha opção também, né? Tem muita gente, muito agrônomo que não passou em outra coisa, não sei. O pai quis. Mas quando você está fazendo uma profissão que você escolheu, você se identifica com ela, é uma coisa. Mas quando você está fazendo isso lá no campo, entendendo como os ambientes de produção funcionam, como a vida no planeta é um sistema, são vários sistemas que compõem outros sistemas, formam sistemas de produção, sistema produtivo, estão interligados. É por isso que a gente é engenheiro, tá? Quais são os sistemas que a gente manipula, que a gente faz nossas engenhocas? Não são máquinas, não são. Já está sendo hoje, né? É Um máquinas software. também. Mas quais são o nosso grande pilar que sustenta a nossa atividade? É o sistema solo, planta, atmosfera. E, cara, são só 3 coisinhas, mas é tanto detalhe que interligam esses 3 que só engenheiro como a gente, né, consegue engenhar, né, na grande arte que é produzir alimentos. Tá bom? Exatamente. Davidson, eu agradeço imensamente, tá, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho aqui pra gente. Eu tenho certeza que vai abranger demais o meu projeto, nosso projeto. Show de bola. Enriqueceu muito, tá? Você vir aqui falar sobre os solos. Nossa, eu aprendi muito. Pode dizer assim que, Bom. lógico, a gente já aprende um pouco na sala de aula, mas parece que quando a gente escuta uma pessoa falando ali algo que é menos maçante do que em sala de aula, Sim. parece que a gente absorve melhor e eu espero que outras pessoas tenham a curiosidade de assistir, porque que palestra! Parabéns, tá bom? Show de bola, Letícia. A Unemar está sempre de portas abertas para você, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, que estamos aí, tá bom? Show de bola, Letícia. Eu também agradeço demais o espaço, tá? Como eu disse, é sempre uma oportunidade que a gente tem de ensinar alguma coisa e aprender também e estabelecer network, né? Os sistemas sociais aí que levam a gente também a outros patamares. Então, fico à disposição também demais da Unemat e de você também, o projeto de vocês. Fala isso não, vai se arrepender. Tem muitos Mas projetos aí, ó. aí isso aí não é um ponto, né? Na minha opinião, não é um ponto negativo, sabia? Que ótimo, Entendeu? então. Então, eu tô à disposição, viu? Os professores que estiverem atentos aí. O propósito da minha página é justamente isso, é divulgar conhecimento, é divulgar a ciência do solo, uma ciência tão linda, e ensinar também, né? Porque além da gente mostrar os benefícios da ciência no dia do campo, é muito importante que os nossos técnicos conheçam como esse grande sistema produtivo funciona. Exatamente. Então, a página ela tem essa pegada de divulgação científica e de ensino também. Então, espero que essa linguagem, né, seja adequada para que os alunos entendam,
E eu tento o tempo todo melhorar isso lá na página, né? Para que eu traga um conteúdo que as pessoas se interessem, que as pessoas ouçam e consigam aprender da forma que está sendo apresentado. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui na bio, a vinheta já foi feita, então fiquem atentos, segue ele lá e... Eu vou estar lá esperando, é só mandar um alô, viu? Os professores, muitos pedem materiais didáticos, alguns posts que eu faço, eu mando para eles usarem em sala de aula, vídeo, essas coisas, então estou totalmente à disposição. Seja aluno para tirar dúvidas, seja professor para auxiliar com materiais didáticos, tá bom? Obrigada. Fica aí o meu forte abraço e meu agradecimento, pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Sido originalmente baseado nos níveis de nutrientes, nós podemos aplicar este princípio nos demais fatores que limitam a produtividade das culturas. Ou seja, o fator mais limitante determina o potencial produtivo da área. Portanto, nós devemos eliminar ou amenizar o principal fator limitante da área, depois o segundo e assim por